Olá pessoal, eu sou o professor Edson Alves da Faculdade UNB Gama e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o problema concurso que fez parte da prova de nível 2 da fase 1 da OBI de 2024. O texto do problema diz o seguinte: Cláudia trabalha na OBI, Organização dos Bons Informáticos, que recentemente realizou um concurso para contratar novos funcionários. Agora, Cláudia tem a tarefa de determinar a nota de corte para o concurso. Chamamos de nota de corte a nota mínima necessária para ser aprovado no concurso. Ou seja, se a nota de corte do concurso for C, então todos os participantes com uma nota maior ou igual a C serão aprovados no concurso, e todos com nota menor que C serão reprovados. Seu chefe pediu para que Cláudia aprove no mínimo K candidatos do concurso para a próxima fase, mas ela também não quer que a nota de corte seja muito baixa. Por isso, Cláudia decidiu que a nota de corte deverá ser a maior nota C, que faz com que no mínimo K candidatos sejam aprovados. Sua tarefa é, dados o número N de candidatos, as notas A1, A2 até a N dos candidatos e a quantidade mínima de aprovados K, diga qual deve ser a maior nota de corte C para que pelo menos K candidatos sejam aprovados. A primeira linha da entrada contém dois inteiros, N e K, representando, respectivamente, o número de participantes e o número mínimo de candidatos que devem ser aprovados. A segunda linha da entrada contém N inteiros AI, representando as notas dos participantes. Na saída, seu programa deve imprimir uma linha contendo um único inteiro C, a nota de corte que deve ser escolhida por Cláudia. Temos duas restrições nesse problema. A primeira delas é que o número N de candidatos está entre 1 e 500 e o número K de candidatos a serem aprovados no mínimo está entre 1 e N. E a nota de cada um dos participantes, as notas AI, estão restritas ao intervalo entre 1 e 100 para cada um dos N participantes. Nessa fase da OBI, existe a possibilidade de uma pontuação parcial no problema. A tarefa vale ao todo 100 pontos e esses pontos foram divididos em subtarefas. Cada tarefa tem uma restrição adicional além das duas já apresentadas e a depender das subtarefas que o seu código é capaz de solucionar, você ganha os pontos atribuídos a cada uma das subtarefas, nesse caso 5. A subtarefa 1 é a única que não vale pontuação e ela é composta pelos exemplos que são mostrados no caderno de problemas. Ela não vale pontos e serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos. Já a subtarefa 2 vale 20 pontos e a restrição adicional é que o número mínimo de candidatos a ser aprovado é exatamente igual a 1, K igual a 1. Na subtarefa 3, que também vale 20 pontos, o K é igual a 3, então devem ser aprovados no mínimo 3 candidatos. Na subtarefa 4, que também vale 20 pontos, os candidatos têm nota menor ou igual a 2. Como toda nota é maior ou igual que 1, então é um cenário onde cada candidato tirou nota 2 ou nota 1. E por fim, a subtarefa 5 vale 40 pontos, e ela não tem nenhuma outra restrição adicional além das duas primeiras. Como exemplo de entrada e saída, eu peguei o primeiro exemplo que estava lá no caderno de problemas. A primeira linha desse exemplo tem os números 3 e 1. O 3 indica o número de candidatos do concurso e o segundo é o número K de candidatos a serem aprovados no mínimo. Na linha seguinte eu tenho a nota dos 3 candidatos, 92 é a nota do primeiro candidato, 83 é a nota do segundo candidato e 98 é a nota do terceiro candidato. Então estão aí as 3 notas e agora eu vou apresentar para vocês alguns valores arbitrários de C para entender qual a relação de um possível valor de C com as notas dos candidatos. Se eu atribuísse 70 ao C, eu teria um cenário onde os 3 candidatos seriam aprovados. As notas desses candidatos são todas maiores ou iguais que 70. Por outro lado, se eu tivesse atribuído 99 por valor de C, eu teria um cenário onde nenhum candidato conseguiria aprovação. Todas as notas são estritamente menores que 99. Outro cenário possível seria atribuir 90 para o valor de C. Nesse caso, 2 candidatos, o primeiro e o terceiro, são aprovados, e o candidato número 2, como só tem 83 pontos, ele não seria aprovado. Então, tanto para 70 quanto para 90, eu atendo o critério de aprovar pelo menos um. Só que como 90
é maior que 70, ele está mais próximo do valor da resposta do que o 70 estava. Para 98, eu tenho um cenário onde passa somente o candidato número 3. O número 1 e o número 2 seriam reprovados, o 98 seria aprovado. Esse valor de corte, 98, atende o critério de passar pelo menos um candidato, e a gente já observou anteriormente que 99 não aprova ninguém. Então, 98 é a maior nota de corte onde passa um ou mais candidatos. Portanto, é a resposta para esse exemplo aí de caso de teste do problema. Antes de dar a solução geral que resolve todos os casos somente com as duas primeiras restrições, eu vou passar brevemente em cada uma das subtarefas que tem pontuação associada, a tarefa 2, 3 e 4, e depois, ao final, apresento uma solução que vai obter todos os 100 pontos. Nessa subtarefa, com k igual a 1, eu tenho que aprovar pelo menos um candidato. Pode ser somente um, pode ser até mais do que um, mas pelo menos um. Então, de 1 em diante, é satisfatório. Vamos atribuir à variável n a maior nota obtida entre todos os candidatos. Se eu usar esse valor de m como nota de corte C, pelo menos o candidato que obteve a nota M vai ser aprovado. Pode ser que até mais de um candidato tenha obtido essa nota máxima, mas pelo menos um será aprovado se eu usar a maior dentre todas as notas apresentadas pelos candidatos. Porém, se eu pegar uma nota de corte maior que M, ou seja, maior do que a maior nota, significa que ninguém será aprovado. Então, mais do que M, ninguém passa. Exatamente M, passa um ou mais, satisfazendo a minha restrição de k igual a 1. Portanto, nesse cenário, a resposta é a maior nota obtida dentre todos os candidatos. Então, um código C que resolve essa subtarefa 2 é o seguinte. A gente começa com a estrutura básica de um problema em C. Então, eu tenho que incluir a biblioteca stdio lá na primeira linha para que eu possa usar as funções printf e scanf para proceder com a leitura dos dados da entrada e também escrever o valor da saída. Todo o programa C ele deve estar contido dentro da função main, aí onde começa a execução de um problema em C. Aqui a gente vai usar uma única função. Nos problemas de OBI a gente não precisa fazer múltiplas funções, uma só é suficiente. Essa função main tem que retornar o número inteiro, que é retornado lá embaixo, quando eu retorno 0, e onde ela será implementada está dentro desse bloco, que é onde abre a chave e fecha a chave. Essa versão da main não tem parâmetros e é o suficiente para OBI. Eu vou começar fazendo a leitura das duas primeiras variáveis que estão na primeira linha dos casos de teste, lembrando que aquele exemplo 3 e 1 é só um exemplo possível dentre todos os exemplos que respeitam as restrições do problema, ou seja, com n variando de 1 até 500, o k variando de 1 até n. Então, tem diversos cenários possíveis, o caderno apresenta 3 deles. Lá no juiz da OBI tem vários outros casos secretos que a gente não tem acesso durante a competição, então a gente tem que ler esses valores como variáveis, porque a cada execução do meu programa, de fato, eles vão mudar. Então, essas variáveis serão nk, usando o mesmo nome que elas têm no texto do problema. A função scanf me permite ler essas variáveis usando duas marcações de %d dentro da mensagem. Isso significa que eu vou ler duas variáveis, essas variáveis se seguem a mensagem após a vírgula e também separadas por vírgula e antecedidas pelo símbolo de e-comercial. Então, estão ali as variáveis nk antecedidas por esse símbolo, fica logo aí acima do 7 no seu teclado. E após a execução desse trechinho da scanf, eu terei os valores de nk do caso de teste a ser tratado nessa execução do programa. Em seguida, declaro a variável c, que será a resposta do meu problema, e como eu quero que C fique ao final dessa subtarefa com a maior nota dentre todos os candidatos, eu quero maximizar, pegar o maior valor para C, eu começo ele com um valor pequeno. Poderia ter começado com 1, com 0, mas o importante é que seja um valor pequeno o suficiente para que ele não interfira no meu resultado, no sentido que ele pode ser melhorado com as notas. Então, esse 0 com certeza vai ser melhorado, mesmo que seja uma única nota 1. Então, eu começo com 0 e a partir dele, a cada iteração, esse valor vai sendo ampliado quando for possível. Para fazer isso, eu tenho esse for que acabou de aparecer aqui. O for é um laço de repetição que vai repetir os comandos que vão estar dentro do seu bloco. Lembrando que um bloco em C começa com abre chaves e fecha chaves. Eu já tinha o bloco da main que eu expliquei antes, agora eu tenho o bloco do for. Então, entre essas duas chaves, tudo que eu inserir ali será repetido enquanto esse laço tiver sua condição verdadeira. O laço for tem 3 elementos. O primeiro elemento do laço for é a inicialização. É um trecho de código que será executado uma única vez quando a execução chega na linha do for.
É um lugar que recebe esse nome de inicialização porque é onde costumeiramente declaramos a variável que vai controlar o comportamento do laço. Nesse exemplo, a variável i, que é declarada pela expressão int i, e o igual a zero atribui o valor zero como valor inicial desse meu contador i. Então, essa etapa de inicialização cria a variável i e atribui a ela o valor zero. Após a inicialização, eu já faço a primeira verificação do meu teste, que é esse elemento que está aí no meio. Os elementos do for são separados por ponto e vírgula. Esse elemento central, que aqui é a comparação de i com o valor de n, uma comparação de menor, de desigualdade. Enquanto o i for menor do que o n, esse bloco do for será executado. Então, na primeira execução desse laço, o i começa em 0, e se o n for maior que 0, pelas restrições do problema o n começa pelo menos em 1, então o bloco será executado. Depois que a gente executar os comandos do bloco, que eu já vou mostrar quais são, eu vou para a terceira e última parte do laço, que é o incremento, o que significa que eu vou modificar a minha variável para que eu possa, no teste, ter, de repente, um veredito diferente. Porque se eu não altero a variável i dentro do bloco, nem nessa etapa de incremento, se o i ficar verdadeiro uma vez, ele seria sempre verdadeiro e esse laço não terminaria. Então, a gente vai modificando o valor de n para até que um momento eventual no futuro ela se torne igual a n, falhe essa comparação e o laço se encerre. Esse operador mais ele tem o efeito de pegar uma variável e adicionar uma unidade no seu valor atual. Então, na primeira execução, o i entra em 0, comparo com n, se for verdadeiro, ele entra no laço, no bloco, associado ao laço, termina incrementado de 0 para 1, aumenta em uma unidade, testa-se o laço de novo. Se o n for maior do que 1, executa uma segunda vez, e o i vai ser incrementado de 1 para 2 e assim sucessivamente até que eventualmente o i consiga ultrapassar o valor de n. Se o valor de n for fixo e o i for aumentando de 1, em algum momento o i vai ultrapassar o valor de n. Vamos ver agora o que tem dentro do bloco for que será executado a cada iteração. Nessa primeira parte que acabou de aparecer, eu declaro uma variável a, que será a nota do candidato i, então esse laço será executado n vezes, com i variando de 0 até n-1, serão n execuções. Em cada uma delas eu leio uma das notas que fazem parte da segunda linha da entrada. Como eu vou ler uma nota por vez, eu basta uma marcação de %d no scanf, %d porque é a variável inteira. Veja que é uma única variável, então após a mensagem, vírgula, a variável a antecedida pelo e comercial. Então, sabendo quem é essa nota, eu tomo uma segunda atitude. Se essa nota a que eu acabei de ler for maior que minha variável c, então eu atualizo o valor de c com a. Se a variável for igual ou menor, aí eu não tomo providência nenhuma. Esse comando que está associado imediatamente após o if será executado uma única vez. Como o if não tem um bloco que se segue, não abrir nem fechar aspas, eu posso usar o if com um único comando. Se for 2 ou mais, aí é preciso que eu coloque o bloco com o abre e o fecha chaves. Aqui, como é um único comando, se torna opcional, posso colocar ou não. Então, depois que todo esse bloco for executado n vezes, eu vou ter lido n notas e escolhido dentre elas a maior possível. Essa será a resposta do problema e eu vou imprimir aí, nesse último comando, nesse printf, uma variável inteira, sempre botar uma quebra de linha. Nas competições de programação, as saídas sempre são finalizadas por uma quebra de linha, e veja que eu imprimo somente o valor de C, não posso imprimir nenhuma mensagem adicional, porque tudo que for impresso será considerado pelo juiz eletrônico que confere a solução que a gente está propondo para o problema. Então, esse código aí é capaz de ganhar 20 pontos com a subtarefa 2. Eu já vou comentar a subtarefa 3, mas como ela é um pouco mais complicada que a 4, vamos comentar a 4 primeiro e em seguida a gente passa para a subtarefa 3. Na subtarefa 4, eu tenho um cenário onde todas as notas são menores ou iguais que 2. E lembrando que essa é uma restrição adicional. A restrição inicial continua válida, que os valores das notas são maiores ou iguais que 1. Como as notas são inteiras e são maiores ou iguais que 1 e menores ou iguais que 2, então cada candidato ou tirou 1 ou tirou 2. Isso então nos dá duas alternativas só para as notas de corte. Ou a nota de corte é 1 ou a nota de corte é 2. De 3 em diante eu não teria nenhum aprovado. Então só tenho esses dois cenários que eu devo avaliar. Como será essa avaliação? Se eu atribuir a nota de corte igual a 1, significa que todos os candidatos são aprovados. Afinal, todo mundo tirou 1 ou 2, e quem tira a nota de corte ou mais é aprovado, então todos seriam aprovados. Então, se eu escolher 1, eu tenho a garantia que vai dar certo. Mas será que o 2 funciona? Quando o 2 vai funcionar como nota de corte? Quando o número de candidatos que tiraram nota 2 for maior que K, porque com nota de corte 2, só quem tirou 2 passa.
Assim, eu vou contar quantos candidatos tiraram 2, e se essa quantidade de aprovados for maior ou igual que K, 2 serve como nota de corte. Agora, se o número de pessoas que tiraram 2 não for suficiente, for menor do que K, precisa aprovar alguns que tiraram nota 1 também. Então, eu coloco como nota de corte o 1. Então, esse é um segundo código C que resolve a subtarefa 4. Novamente, declaramos aí o esqueleto básico de um programa em C. Faço novamente a leitura do N e do K, que já comentamos. E agora a variável que vai me ajudar a resolver o problema é a nota 2, que vai totalizar quantos candidatos tiraram nota exatamente igual a 2. O laço que vai passar em todas as notas, lendo uma por vez, é idêntico, é um laço que começa com i igual a 0, vai permanecer verdadeiro enquanto i for menor que n, e a cada iteração eu aumento o i em uma unidade. Torno a ler a nota A, novamente usando o scanf. Isso vai permitir que eu leia todas as n notas dos candidatos. E agora que eu sei a nota, eu vou fazer a seguinte comparação. A com 2. Lembrando que em linguagem C, um símbolo de igual, como aparece lá após o nota 2 ou no for int i igual a 0, um só símbolo de igual na linguagem de programação C significa atribuição. Eu estou modificando o valor da minha variável. Para me comparar enquanto igualdade, eu preciso de 2 símbolos de igual, como está aí, A igual a 2. Agora eu quero saber se o valor da variável A é exatamente igual a 2. Se for, eu incremento, adiciono uma unidade em nota 2, que começa inicialmente igual a 0. Então, toda vez que eu ver um candidato que tirou 2, eu aumento em uma unidade o valor de nota 2. Agora, para poder produzir a solução correta para esse cenário, para a subtarefa 4, eu vou imprimir um número inteiro no printf. Mas que número inteiro é esse? Aqui eu vou me valer do operador ternário. O operador ternário é um operador bem interessante, que ele é aplicável principalmente numa situação que eu quero escolher entre dois valores de mesmo tipo. Aqui eu tenho que escolher um número inteiro, entre 1 e 2. E eu estabeleço uma condição, que é a expressão que vai estar antes da interrogação. É como se fosse uma pergunta. A pergunta é, nota 2 é maior ou igual que K? Ou seja, o número de candidatos que tiraram nota 2 é igual ou maior que K? Nesse cenário eu quero escolher o 2. O 2 é o primeiro valor que sucede, que vem após a interrogação. Se essa minha pergunta, essa minha condição for falsa, a nota 2 não é maior ou igual que K, ou seja, a nota 2 é menor do que K, aí eu quero escolher o segundo valor, que é o valor que segue os dois pontos. Então, o operador ternário tem esse nome porque vem de três elementos, ternário. Então, o primeiro elemento é a pergunta, está antes da interrogação. Após a interrogação, vem o primeiro valor, que será selecionado caso essa pergunta seja verdadeira. E o segundo valor, que vem depois dos dois pontos, é o valor que será selecionado caso a pergunta em questão, a minha condição, seja falsa. Então, esse código aí é capaz de ganhar os 20 pontos da subtarefa 4. Vamos agora para a subtarefa 3, onde eu tenho K igual a 3. Eu tenho que aprovar no mínimo 3 ou mais candidatos. Então, nesse contexto dessa subtarefa, eu vou usar raciocínio semelhante ao que eu usei na subtarefa 1. Na subtarefa 1, a resposta era a nota do melhor colocado do concurso. O primeiro colocado era a nota que eu ia escolher para poder fazer o corte e aprovar no mínimo 1. Como eu quero aprovar agora no mínimo 3, eu tenho que observar a nota do terceiro colocado no concurso, ou seja, a terceira melhor nota dentre as notas que estiverem aí presentes na minha entrada. Então, para fazer isso, no caso da subtarefa 1, pegar a melhor nota, eu preciso de uma única variável, que foi o C na ocasião. Como eu quero agora manter as 3 melhores notas, eu vou precisar de 3 variáveis. No código que eu vou apresentar para vocês, vou chamar essas variáveis de y, z e x. Então, o z terá a maior nota, a nota do melhor colocado, o y a segunda menor nota e o x a terceira menor nota, e, portanto, o x será a resposta para o problema em relação à subtarefa 3. Vamos olhar aqui o código C que faz isso, é um código um pouco maior, por isso tem essa barra aí separando as duas partes. Novamente, começo com o esqueleto mínimo de um programa C e já está ali apresentada a leitura das variáveis NK que a gente já discutiu anteriormente. E aqui estão as 3 variáveis que vão me ajudar, o x, o y e o z. Vejam que eu coloco o valor inicial nelas todos iguais a 0, porque são variáveis que eu vou atualizando a cada iteração do meu laço. Então, o meu laço vai contar de 0 até n-1, ou seja, vai ser executado n vezes, já discutimos isso também. E também já vimos essa estratégia de, a cada iteração do laço, ler a variável a por meio de um scanf. Agora, vamos usar essa nota a para atualizar os valores de x, y e z
Só que vamos fazer isso em ordem oposta. Eu vou atualizar primeiro o z, em seguida o y e, por fim, o x. Para isso, eu vou precisar de mais duas variáveis auxiliares, que vai ser a variável a minúsculo, que inicialmente vai receber o valor da nota que eu acabei de ler, e a variável b minúsculo, que é o z, que é a variável que eu vou atualizar agora. Eu vou guardar isso em duas variáveis para que eu possa fazer a seguinte atualização. Eu quero que o z seja maior entre essas duas variáveis, a e b. Então, se o a for maior que o b, eu escolho o a, novamente usando o operador ternário. E se o a não for maior que b, eu seleciono o b. Agora, para o a minúsculo, eu quero que ele fique com a menor das duas. Então, veja que a comparação aí, no caso do a minúsculo, é exatamente a oposta em relação a z. Depois da execução dessas duas linhas, entre a nota que eu acabei de ver e o que já estava registrado no z, o z ficou com a melhor das duas, com a maior das duas, e o a ficou com a menor das duas. Agora, eu pego o a que ficou com as duas, dentre as duas que eu tinha visto antes, com o a menor, eu passo agora o valor de b para y, e eu então vou ter essa comparação entre o y atual e a menor nota que veio no a. Dentre as duas, o y vai selecionar maior e o a vai permanecer com a menor. Eu faço esse processo uma terceira e última vez, agora atribuindo o x para a variável b, e entre as duas eu escolho a maior para x. Aqui já não tem necessidade de atualizar o a mais, porque eu já atualizei tanto o z quanto o y quanto o x. Então, após esse processo, eu terei ali a melhor nota vista até o momento em z, a segunda maior em y, a terceira maior em z. Vamos imaginar aqui dois cenários hipotéticos para vocês entenderem essa dinâmica. Imaginem que em um determinado momento, esse lá se executou já algumas vezes, e a variável z está com o valor 80, a variável y está com 50 e o x está com 30. Se eu obtiver para a variável na próxima execução do laço o valor 70, o que vai acontecer? Esse A maiúsculo é preenchido com 70, então o A minúsculo começa com 70 e o B pega o 80 que estava no Z. Entre 80 e 70, o 80 é o maior, então o Z vai permanecer com 80 e o 70 vai passar para o A minúsculo. Logo abaixo, o B vai receber agora o 50 que estava no Y. Esse 50 que estava no y é menor do que o 70 que está no a minúsculo. Então, o y troca seu valor para 70 e deixa o 50 que estava com ele para o a minúsculo. Quando lá, na segunda coluna, no comecinho, eu passo o valor de x para b e o x valia 30, eu vou comparar agora 50 com 30. Como 50 é maior do que 30, o x é atualizado para 50. Então, após essa iteração, o z permaneceu com 80, o y foi para 70 e o x ficou com 50, ou seja, as três melhores dentre as que eu vi até essa iteração. Na iteração inicial, todas elas estão zeradas, então a primeira variável que você for ler, ela vai estar entre 1 e 100, portanto maior que 1, então essa variável vai passar para o z e o a fica com 0, ou seja, y e x vão continuar com 0 também, então a primeira iteração vai acertar o valor de z, na segunda de z e y, e na terceira em diante todas as três vão estar com valores maiores que 0. Acompanhando essa linha de raciocínio que eu acabei de apresentar, naturalmente que esse código resolve a subtarefa número 3, mas ele falharia, por exemplo, na subtarefa 1, porque se eu lesse uma única variável, eu teria apenas o z atualizado, o x ficaria com 0, e 0 não é um valor legítimo nesse problema para a nota de corte, porque eu vou imprimir sempre o valor de x. Então, veja que eu conseguiria os 20 pontos da subtarefa 3, mas não pontuaria, por exemplo, na subtarefa 2. Por fim, uma solução que passa em todas as subtarefas e me dá todos os 100 pontos é baseada no seguinte raciocínio. Primeiro, eu vou ter que armazenar todas as notas porque eu quero usá-las para fazer certas avaliações a respeito da possibilidade de uma nota de corte múltiplas vezes. Até então, eu vinha lendo cada variável uma única vez, usava o valor e já descartava esse valor, reaproveitando aquela variável A. Agora eu preciso manter o conjunto de todas as variáveis para poder avaliar os cenários possíveis para a nota de corte. Então eu vou declarar um vetor, que é um conjunto de variáveis de mesmo tipo. Eu vou dar o nome desse vetor de AS, como se fosse A no plural, né? Os vários As. Cada elemento desse vetor pode ser acessado mediante o operador colchete. Dentro do colchete eu coloco a variável i, o valor de i, que vai dizer qual desses elementos do vetor que eu quero escolher. Esse meu vetor vai ter capacidade para n elementos. O primeiro vai ter índice 0, o segundo índice 1, terceiro índice 2 e o último elemento vai ter índice igual a n menos 1. De posse desse vetor, eu vou fazer uma estratégia que é denominada em programação busca completa, ou seja, eu vou investigar todos os cenários possíveis para esse C. Como as notas dos candidatos estão entre 1 e 100, a nota de corte também deve estar entre 1 e 100.
Então, vou avaliar todos os cenários possíveis e vou começar de trás para frente porque eu quero a maior nota que vai dar certo, que vai aprovar pelo menos K candidatos. Então, começando em 100, se 100 não passar o número suficiente de candidatos, eu reduzo para 99, depois para 98, 97 e assim sucessivamente até eventualmente chegar no valor 1, e o 1 seria suficiente para passar todo mundo, porque todo mundo tira 1 ou mais e o número de candidatos é sempre maior ou igual que K. Então, essa é uma busca completa. Vou investigar um por um todos os valores de C. Essa solução realiza um número de operações que é proporcional ao produto de N por C, porque a cada nota de corte eu vou investigar cada uma das N notas. Então, no pior cenário, que é justamente onde eu vou ter nota de corte igual a 1, eu vou ter feito 100 iterações do meu laço e a cada iteração eu olho N notas. Então, está aqui o código que resolve o problema no caso geral. Eu, como de costume nas soluções anteriores, vou fazer a leitura do N e do K num bloco padrão da função main no esqueleto padrão para uma solução em C. E aqui tem a declaração do vetor AS. A declaração do vetor tem 3 elementos, a primeira delas, mais à esquerda, é o tipo dos elementos do vetor. Lembrando que todos os elementos desse meu vetor vão ter o mesmo tipo. O vetor é uma coleção de variáveis do mesmo tipo e que tem um nome comum, e o que diferencia cada variável é o seu índice, a sua posição. Então, o primeiro elemento, o tipo dos elementos do vetor, tipo inteiro. Segundo elemento, que é o AS aqui no meu código, é o nome que eu quero chamar meu vetor. Aqui eu chamei de AS porque o problema deu o nome A para a nota dos candidatos. Você poderia ter chamado só de A sem o S minúsculo, poderia ter chamado de vetor, de X, de Y, o nome. Você tem liberdade nessa escolha. Após o nome, eu abro e fecho o colchete e dentro do colchete eu boto quantas serão as posições desse vetor, quantos serão os elementos presentes nesse vetor. Como essa quantidade é dada no problema na variável n, eu posso colocar aqui simplesmente a variável n, e quando o meu caso de teste tiver n igual a 3, o meu vetor terá 3 posições. Quando o caso de teste tiver 100 candidatos, ali vai ser 100. Então, vai ficar dinâmico. Toda vez que eu executar o programa e der o valor de n, o vetor AS ali vai ter exatamente n elementos. Conforme eu comentei, o primeiro elemento do vetor tem índice 0, o segundo tem índice 1 e o terceiro índice 2, e assim até o último, n-1. Então, aquele laço que eu venho utilizando, ele tem essa propriedade de passar em todos os índices válidos dos elementos do vetor. O i começa em 0 e vai incrementando de 1 em 1 até chegar ao n-1, que é o último valor, que aquela condição i menor que n é verdadeiro. Então, procedendo dessa forma e usando o scanf, eu consigo preencher esse vetor com as n notas. Como cada nota está na posição i do vetor AS, eu tenho que botar AS colchete i e passar o e comercial como eu já fiz nas outras variáveis desses problemas que eu já apresentei. Agora, meu laço, que vai contar as possíveis notas de corte, esse laço aqui que é um pouquinho diferente, e o que ele faz? Declara na inicialização uma variável c com o valor inicial de 100. Esse vai ser um laço que eu quero contar ele de forma descendente, eu quero de 100 até 1, então eu inicializo o 100 como valor inicial de C, na condição é que o C permaneça maior ou igual que 1. Então, começo em 100 e vou decrescendo até chegar em 1. E como eu faço para decrescer? Se eu usava o mais para incrementar, aumentar em uma unidade, eu uso o menos para decrementar, ou seja, subtrair de C uma unidade. Então, o C vai ser inicializado com 100, na segunda iteração 99, na terceira 98, e vai assim até chegar no valor 1. Então, esse é um laço que vai ser executado 100 vezes, começando com o valor 100 e o último valor válido 1. Aqui, dentro do for, eu vou declarar uma variável que vai contar o número de aprovados se a nota de corte for C. Então, para cada C possível, eu vou contar quantos são os aprovados. Como é que eu faço essa contagem? Novamente, eu vou fazer um laço que parte de 0 até n-1, que vai me permitir olhar uma por uma todas as posições do vetor AS, onde é que estão contidas as minhas notas agora em memória armazenados nesse vetor AS. E eu confronto a nota do vetor AS com a nota de corte C. Se o candidato que estava na posição I do vetor, ou seja, o iésimo candidato, o candidato que está com a nota de corte ASI, ele obteve nota maior ou igual que C, ele foi aprovado. Para essa nota de corte, ele passa. Então, fazendo isso com todos os candidatos, eu tenho o número de aprovados e agora eu tenho o if para poder avaliar esse cenário. O número de aprovados é maior ou igual que K?
significa que é uma nota de corte válida para a Cláudia, e como eu vim de trás para frente, a primeira vez que isso for verdade é a maior nota de corte que me dá essa situação favorável. Então já posso imprimir ela como resposta do meu problema, e como eu já não tenho mais o que fazer porque eu já sei a resposta certa, eu já posso encerrar esses laços por meio do break. O break é uma palavra reservada da linguagem C que, quando a execução chega no break e ele está dentro de um laço, ele sai imediatamente do laço. Ele não vai mais para o decremento, ele também não vai mais avaliar a condição. Então, é a forma de encerrar o laço. Isso é muito importante, porque se eu tivesse naquele primeiro cenário lá que eu ilustrei antes, eu vi que a nota 100 não funcionaria porque não passava ninguém. 99 também não passa ninguém. 98 passaria 1 e é o valor que eu queria. Se eu não coloco o break aqui e boto só o print, quando o programa vai para 97, também passa 1 ou mais. Aí eu imprimiria também o 97 e ia começar a imprimir todos os valores de 98 até 1 e, naturalmente, o juízo eletrônico, que aguarda um único número, ao ver ali 98 números impressos na saída, ia dar um veredito errado para a nossa solução. Então é muito importante, a partir do momento que você acha a resposta certa e imprime ela, você tem que encerrar o seu processamento. Aqui eu encerrei saindo do laço, e saindo do laço eu chego no retorno que finaliza meu programa. Se você se sentir mais seguro e achar que é mais fácil, você pode substituir aquele break por um retorno zero. Se você botar retorno zero lá naquele ponto, um retorno dentro da função main significa encerrar a sua execução. O retorno é o valor que a função espera no seu retorno, a função main espera o valor interno, por isso que a gente retorna zero. Esse zero vai ao sistema operacional, isso não é importante no contexto da OBI, mas para que vocês saibam, esse zero é capturado pelo sistema operacional Linux ou Windows ou Mac que está executando o seu programa, e o retorno zero significa que o programa executou com sucesso. Valores diferentes de zero significa que houve algum problema. Aqui nos nossos programas da OBI, todos os retornos serão exatamente iguais a zero. Então essa é uma solução válida para o problema, e eu trouxe para vocês uma solução bônus que é computacionalmente mais eficiente do que a gente escreveu antes, tanto em termos de execução, e também ela é mais eficiente porque a gente escreve menos linhas. E como a gente vai fazer essa solução mais eficiente? Eu vou usar uma estratégia de ordenar as notas, porque se as notas vierem na entrada de forma ordenada, eu posso usar uma estratégia mais inteligente. Só que eu não tenho essa garantia. Dentre as restrições do problema, não há nenhuma que me indique que esses dados vêm em uma determinada ordem pré-determinada. Mas eu posso, mesmo que eles não venham em ordem pré-determinada, estabelecer essa ordem voluntariamente por meio de uma ordenação. Se eles estiverem todos ordenados em nota crescente, da menor para a maior nota, eu posso pegar a nota do késimo aprovado, ou seja, a pessoa que no concurso foi o aprovado de posição K. Se o K for igual a 3, o terceiro aprovado. Se K for igual a 10, o décimo. Se o K é igual a 1, o primeiro aprovado no concurso. Se ele estiver ordenado do menor para o maior, esse késimo candidato vai ocupar a posição N-K. Por quê? O último elemento do vetor seria a maior nota, e a gente já comentou que a última posição é N-1. A segunda posição de maior nota, que está uma antes da última, seria N-2. O terceiro melhor nota estaria N-3. Então a posição K vai ser N-K. A rotina de ordenação que eu vou chamar para poder fazer essa organização das notas em ordem crescente para mim é uma rotina que já está disponível na biblioteca do C++, e ela tem complexidade n log n, por isso que essa solução não é n vezes c, como eu disse antes. Aqui o número de operações que eu faço já não depende mais do valor da nota de corte. A solução anterior, se aumentasse a nota de corte, ela demoraria um pouco mais. Agora vai ser independente da nota de corte, portanto mais eficiente. Veja que é um código mais curto, eu não tenho agora mais duas colunas como tinha antes. E é um código que não é mais em linguagem C, é um código C++. Se você está estudando a linguagem C, pode ficar preocupado e falar, mas agora vai trocar de linguagem? A mudança vai ser mínima porque a linguagem C está contida dentro da linguagem C++, e os ambientes que a gente usa para estudar e trabalhar em C, quase todos usam o compilador do C++. Embora a gente esteja escrevendo códigos em C, é muito natural que as ferramentas que a gente use suportem código C++. Então a gente pode introduzir certos elementos do C++ sem prejuízo. Eu já vou mostrar como vai ser feita essa inserção. Veja que o código começa idêntico a todos os outros que eu mostrei até então, com a leitura das variáveis n e k. Declaro novamente o vetor AS com n posições e faço a leitura dessas posições. Então vejam que até agora não teve novidade nenhuma. A novidade aparece agora,
que é a função de ordenação. Você vai saber que ela é uma função C++, porque eu marquei ela aqui com std, dois pontos. Isso é uma característica do C++, e aqui vai nos auxiliar a poder diferenciar o código do C++ do código C. A função de ordenação se chama função sort, e é uma função que você tem que passar para ela duas informações, dois parâmetros separados por vírgula. O nome do vetor que você quer ordenar, nesse caso o vetor AS, que contém as minhas notas, e em seguida o nome do vetor mais o número de elementos que ele tem. Por que isso funciona, tem exatamente a sintaxe, não é muito importante para a gente agora, mas o interessante é que você saiba que você pode ordenar um vetor de elementos em ordem crescente se você passar para a função std, sort, o nome do vetor que você escolheu, vírgula, o nome do vetor mais a quantidade de elementos. Para que você possa usar a função sort, ela não está na stdio, que é a biblioteca do C, ela está numa outra biblioteca do C++ chamada algoritmo. E no C++, as bibliotecas, quando a gente traz elas para o nosso código por meio da diretiva include, elas não têm, pelo menos as bibliotecas padrão do C++, o ponto H como tem as do C. Então é outro sinal que a gente está usando o código C++. Mas com essas duas linhas novas, o std sort e o include algoritmo, isso vai nos permitir ordenar esse vetor. A linguagem C tem funções para fazer ordenação também, mas são funções muito mais sofisticadas em termos de parâmetros. A função de ordenação do C tem 4 parâmetros e demanda também o uso de uma declaração de uma função auxiliar e de manipulação de ponteiros. Então é um conhecimento muito sofisticado para gerar o mesmo resultado que a gente consegue aqui com muito mais simplicidade em C++, por isso que eu usei a função de ordenação do C++ e não a da linguagem C. Mas o importante é que após a execução da std, sort, os elementos que estavam em A, independentes da ordem que eles vieram na entrada, eles estarão ordenados na posição 0, o menor valor possível, na posição n-1, o maior valor. E assim, a solução do problema é o elemento que ocupa a posição n-k. Então veja como ficou curto o código e o fato de poder ordenar o vetor me trouxe esse benefício de achar imediatamente a nota de corte, sem precisar avaliar todas as 100 possibilidades. Eu sei que o caesmo candidato está naquela posição, o caesmo de melhor nota, então essa nota que ele tirou é a nota de corte suficiente para provar K ou mais. Se eu usasse notas de cortes maiores, eu não aprovaria K, aprovaria menos que K candidatos, e menores que K aprovariam mais que K também, mas não seria a maior nota que tem essa propriedade. A primeira e maior delas é o do candidato que tirou nota suficiente para ocupar a késima posição na classificação final, onde a classificação final é do maior para o menor, e aqui no nosso vetor ordenado de forma crescente, ele ocupa o índice, a posição n-k. Então, com isso, eu finalizo esse vídeo com essas considerações sobre o problema concursos, dando tanto uma solução para o caso geral, onde eu ganho 100 pontos, uma solução puramente em C, sem usar nenhum recurso C++, uma solução bônus, por isso tem esse nome, você pode usar os elementos C++ se você assim o desejar, mas aquela de C que eu apresentei antes é suficiente para os 100 pontos. E também, caso você esteja numa situação da OBI que você não esteja conseguindo visualizar a solução completa do problema, você não pode perder a oportunidade de pontuar parcialmente. Olhe os casos que tem ali descritos nas subtarefas, se alguma subtarefa traz uma restrição que facilita um pouco a solução do problema, e assim você pode pontuar 20, 30, 40, 50, 70 pontos. Não leva todos os 100, mas nesse acúmulo de pontuações parciais nas demais questões pode eventualmente levar à sua classificação. Muito obrigado a todos pela atenção, por terem assistido esse vídeo e até o próximo vídeo de soluções de problemas da OBI.